A árvore de Natal é um dos símbolos mais populares das celebrações natalinas. Hoje comum entre católicos, protestantes, ortodoxos e mesmo por ateus ou agnósticos. A tradição orienta não montar a árvore de Natal de uma só vez, mas sim ir montando aos poucos. E a partir de 17 de dezembro, os preparativos finais devem ser feitos. Para a árvore ficar completa para o dia 24 de dezembro, véspera de Natal. O pinheiro simboliza a vida, pois é uma das poucas árvores que sempre se mantém verde, mesmo durante o inverno, quando a maioria das árvores perdem as folhas. Antes do símbolo pagão, o objeto assumiu formas, significados e contornos diferentes em praticamente todos os continentes. O surgimento da árvore de Natal moderna é alvo de controvérsia. Existem aqueles que falam que surgiu na atual Estônia em 1441, enquanto outros falam que surgiu na atual Letônia em 1510, ainda quem fala que surgiu na atual Alemanha em algum momento do século XVI. Apesar da polêmica, alguns historiadores apontam que esses símbolos foi herdado de religiões pagãs da antiguidade, onde os pinheiros eram uma decoração essencial, parte das comemorações pagãs do solstício de inverno, no qual significava a vitória da vida e da luz sobre a morte e as trevas. Os romanos, por exemplo, durante a Saturnália, festival em homenagem ao deus Saturno, usavam árvores para enfeitar os templos. Já os egípcios usavam palmeiras durante os rituais de adoração a Ra, o deus Sol. Para muitas culturas antigas, as árvores que ficaram verdes durante todo o ano, chamados de perennifólias, eram símbolos de prosperidade. Nos povos que habitavam locais de inverno rígido, essas árvores eram marcantes, pois permaneciam verdes mesmo durante o inverno. Assim, a ideia de colocar árvores com folhas permanentemente verdes dentro de casa passou a ser associada à garantia de fertilidade. Com o passar do tempo, e à medida que a Europa era cristianizada, a árvore como símbolo pagão foi aos poucos integrada aos costumes cristãos. 3 relatos em particular podem ser a chave para entender essa transição da árvore como símbolo pagão até tornar-se um símbolo cristão. A primeira história envolve São Bonifácio, bispo saxão, que promoveu a cristianização de alguns povos da Germânia durante o século VIII d.C. Alguns povos germânicos acreditavam nos deuses que formam a mitologia nórdica. Um dos deuses mais importantes, principalmente entre os camponeses, era Thor, que além de ser o deus do trovão, simbolizava o carvalho. Segundo a história, São Bonifácio encontrou alguns germânicos realizando sacrifícios em um carvalho. Para convertê-los, derrubou a árvore e mostrou às pessoas que nada havia acontecido com ele. Assim, aproveitou a oportunidade para convertê-las ao cristianismo. Embora essa história explique o possível momento em que as árvores passaram a ser utilizadas como símbolo cristão, muitos historiadores reforçam que a árvore de Natal foi um símbolo oriundo das tradições nórdicas e germânicas. O historiador Johnny Langer, por exemplo, afirma que a árvore de Natal moderna é originária de um festival que ocorria no solstício de inverno na Escandinávia. Durante esse ritual, o pinheiro era usado como forma de decoração. Esse símbolo fazia menção direta a um elemento da visão de mundo dos nórdicos, a Yggdrasil, a gigantesca árvore cósmica que sustentava o universo e os 9 mundos. Essa árvore simbolizava a vida e a fertilidade para os nórdicos. A segunda história consiste na figura de Martinho Lutero, o primeiro reformador protestante a ter sucesso, onde diz que a primeira árvore de Natal, com significado atual, foi decorada pelo mesmo na Alemanha. É importante saber que Martinho Lutero, antes de ser um homem que ensinava assuntos de espiritualidade, era um professor conhecedor de filosofia e mitologia. Tudo começa quando Lutero, numa noite de inverno, vislumbrou o céu estrelado entre as copas dos pinheiros na Alemanha. Em suma, ele ficou espantado com o espetáculo natural da paisagem e decidiu arrancar um galho do pinheiro e levar para sua casa. E lá tentou reproduzir o que viu ao ar livre, tentando fazê-la ficar mais bonita e alegre, arrumou papéis coloridos, etc. Sobre a copa representou a estrela cadente, que, segundo a história, guiou os reis magos ao local onde estava o menino Jesus, na cidade de Belém, para ensinar a seus filhos de forma didática. O que pode explicar um dos motivos de muitos países católicos não aceitarem a árvore de Natal na época, e somente o presépio natalino. Poucos sabem, mas esse foi um dos temas mais acalorados de discórdia entre católicos e protestantes. O símbolo natalino, portanto, foi distintivo entre os mesmos. Após os cultos religiosos, os fiéis podiam se servir da decoração,
já que era de costume, ainda no século XVI, adorná-la com maçãs e nozes. E nesse caso, assim como nos autos do presépio e nas festas a São Nicolau, muitos católicos deixavam de lado a moral e os bons costumes. A Lutero desagradava o apelo sensorial da dúlia, hiperdúlia, veneração ou adoração dos santos na Igreja Católica. Ele queria recolocar Jesus Cristo no centro das festividades e por isso inventou a figura do Cristo Sagrado em concorrência a São Nicolau. E durante muitos anos, nas regiões protestantes da Alemanha, era o Cristo Sagrado a presentear as crianças, acompanhado por anjos. Os católicos zombavam do culto de Lutero da mesma forma que do costume da árvore de Natal, explica o etnólogo da cidade de alemã de Bona, Alois Dory. Aliás, continua, uma das expressões sarcásticas com que denominava o protestantismo era, abre aspas, a religião da árvore de Natal, fecha aspas. Mas a celebração protestante acabou viralizando na Alemanha por volta de 1800, se tornando uma tradição. Já no fim do século XIX, a tradição protestante conquistou as salas de estar católicas. A gravura de Martin Lutero, sentado ao lado de sua família numa confortável sala em torno de uma pequena árvore de Natal decorada, intitulada de Lutero e Família na noite de Natal de 1536 em Wittenberg, do artista Karl August Schwerdenburt. De Weimar, quadro este que o tornou conhecido no século XIX, seria falsa, de acordo com o etnólogo de Bona. Lutero jamais se sentou ao lado de uma árvore de Natal. Pelo contrário, afirma, o reformador alemão nem mesmo conhecia esse símbolo, pois os primeiros registros de uma festa com o pinheiro decorado remetem ao final do século XVI, quando a autoridade de uma localidade da Alsácia mandou montar a primeira árvore de Natal. Contudo, outras fontes de registros históricos indicam que uma árvore de Natal foi erguida na Catedral de Estrasburgo em ainda 1539, ou seja, no início do século XVI, e que a tradição se popularizou tanto no interior das residências ao longo do mesmo século, em toda a região, que a cidade de Friburgo proibiu o corte de árvores de Natal em 1554. A tradição das árvores de Natal na Alemanha provavelmente também chegou nos Estados Unidos no fim do século XVIII, quando as tropas do estado alemão de Hesse se juntaram aos britânicos na Guerra da Revolução Americana, nos anos seguintes. Apesar das divergências, é consenso que a coisa só virou moda mesmo na Alemanha pelos idos de 1800, principalmente entre as famílias protestantes, a princípio de tradição luterana. Mas já no fim do século XIX, o pinheiro também conquistaria as salas de estar católicas. Também contribuiu para a popularização da mesma no século XIX uma ilustração de 1848, que mostrava a Rainha Vitória e o Príncipe Albert do Reino Unido ao redor de uma árvore de Natal. Como a mãe da Rainha Vitória era alemã, a tradição de decorar árvores de Natal passou a ser realizada também na Inglaterra. Isto fez com que o símbolo se popularizasse no Reino Unido e se espalhasse por outras partes do mundo. A Rainha Vitória ditava tendências na época. O que também contribuiu para sua difusão no século XIX foi a Guerra Franco-Prussiana de 1870, conta o etnólogo de Bona. Na época, por ordem das lideranças militares alemãs, árvores de Natal foram dispostas nas trincheiras como sinal dos laços com a pátria. Ao que tudo indica, a ideia espalhou-se rapidamente pelo mundo, pois a primeira árvore pública exposta numa praça e enfeitada com guirlandas foi registrada no Natal de 1910, não na Alemanha, mas sim em Nova York, com a propagação do símbolo para além dos limites confessionais. A terceira história é que, segundo pesquisas mais recentes, a árvore natalina viria dos altos medievais sobre o paraíso, onde no dia 24 de dezembro se erguia a árvore do bem e do mal, sobre a qual era encenada a queda de Adão e Eva. Do lado que simbolizava a redenção, a árvore era enfeitada com maçãs e outras guloseimas. Do outro lado, pecaminoso, não havia nada, descreve o estudioso de Bona. Em algumas localidades da Alemanha, onde se prima pela tradição, a árvore é buscada pelos homens da família na floresta, por meio de reflorestamento, na véspera da noite de Natal, enquanto as mulheres se ocupam com os preparativos da festa. E você, já ouviu falar dessa história? Se gostou e quiser receber mais vídeos como esse, por favor se inscreva e deixe seu gostei. Muito obrigado e Feliz Natal!